Gentlemen, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Bora começar mais um dia, quinta-feira, dia lindo. Um baita dia amanhã. Amanheceu em Porto Alegre. Baita dia mesmo. Bora falar de filme? Hoje nós vamos falar de um filme que é um filme bastante forte, que requer sair do julgamento e ele nos traz muito a aprender mesmo. No filme A Cabana, ele se passa da história de uma família e de um homem que apanhava do pai, ele batia na mãe, e aí em um determinado momento de não aguentar, ele envenenou o pai. Mas, mais adiante, não que isso tenha muito a ver com a questão do restante do filme, depois, mais adiante, salvando um dos filhos, a filha some e é dada como morta depois, só acha um vestidinho dela. E tem muita coisa para ver nesse filme. Um ponto mais importante é a gente ver os julgamentos, o quanto a gente vive nessa polaridade de julgamento, da vingança, daquilo que a gente está o tempo inteiro. Não, mas eu estou certo. Aqui nessa JBL não tem furinhos. Tem furinho, não tem furinho. Tem furinho. E quanto mais eu fico nessa parcialidade, mais eu crio ressentimento, mais eu crio mágoa, mais eu crio tristeza, mais eu crio afastamento. E como é que a gente sai disso, Ricardo? Perdoando. Aprendendo a perdoar, aprendendo a respeitar, e o perdoar vem de perdonare, deixar ir. Como é que eu deixo ir? E eu vou trazer então essa ótica mais particular, digamos, do que eu acredito, do que eu vivo hoje, que o Ho Oponopono para mim se tornou uma ferramenta mais completa, trazendo vários tópicos do filme, não tanto quanto o enredo da história, mas o que me chamou a atenção em algumas frases, para que a gente possa refletir. Ele começa dizendo lá, né, aquela situação do pai, né, que era um pai alcoólatra ou alcoolista, que batia nos filhos, o quanto algumas vezes a gente está engolfado, e aí mais adiante isso fica mais claro, que nas constelações, por exemplo, fala muito, e o Petwork também, a dor que eu causo, invariavelmente é a dor que eu senti. Em um determinado momento ele pode ver que o pai já havia também apanhado muito. E teve que ficar quieto. E aí o que acontece? Quando isso acontece, quando isso se realiza, quando a gente é pequeno, é como se eu cristalizasse dentro de mim uma forma de amor. E a cada vez que eu bato, que eu agrido na outra pessoa, eu estou revivendo aquela forma de amor. Eu estou tomando consciência daquilo, quase como que para justificar eu ter apanhado. Ah não, se eu apanhei e sobrevivi, tu pode apanhar e tu vai sobreviver. E um dia tu ainda vai me agradecer. Porque a gente tem tanto medo de, e se eu fizer diferente? E esse filho que apanhou, ele mostra, eu escolhi fazer diferente. É o que a gente tem sempre a opção. Eu posso seguir por fidelidade sistêmica, repetindo aquele padrão. Eu posso ir para o extremo oposto para provar que eu sou melhor. Ou eu posso simplesmente perceber, ok, disso que eu aprendi, disso que eu vivi, eu escolho fazer diferente. Como nas constelações fala, essa é a famosa boa culpa. É onde eu posso simplesmente escolher fazer diferente. E no fazer diferente eu vejo outras possibilidades. E eu percebo de que aquilo que eu passei foi uma possibilidade, mas essa possibilidade foi muito dolorosa. Será que é a única? Como eu posso fazer diferente? E também nisso não é uma questão de como a gente vê a evolução, e claro, esse é o caminho do tal, onde a sociedade como um todo vem oscilando entre um extremo e o outro, entre um extremo e o outro. E não é porque eu apanhei, eu fui cerceado e parará, eu vou ser permissivo, vou deixar tudo para os meus filhos. Não. Eu preciso ir encontrando o caminho do meio. Ora eu preciso dizer não, e o não é um não amoroso.
hora eu preciso dizer sim e ter paciência. Saber ficar quieto ali, acolhendo, saber ficar quieto, dando aquele espaço de sustentação, para que cada um no seu momento, no seu passo, possa ir em frente. A surra por me envergonhar. O quanto a gente tem essa situação. Não, eu estou fazendo isso por me envergonhar. O pai dele era padre. E aí, como era alcoolista, ele foi lá na missa e disse para outro padre: não, padre, meu pai bebe e me bate. E na minha mãe. Aí você, pô, olha só, teu filho veio dizer aqui. Ah, tu foi dizer. Não, imagina, não, eu não faço nada disso. Agora tu vai ver, piá. Ah, tu vai ver a surra que tu vai levar. O quanto essa vergonha, e aí tem um ponto da Brené Brown que ela traz exatamente esses 3 gatilhos para acessar a nossa vulnerabilidade, que nos impedem a vergonha, a comparação e a desmotivação. O quanto a vergonha, o quanto essa comparação, mas como eu sou padre e bebo e você é outro padre e não bebe, não, vocês não podem saber. Isso traz essa desmotivação, essa desvalia de que, nossa, mas eu sou um bosta. Mas esse outro campo é um campo forte, um campo denso, de obscuridade que está o tempo inteiro assediando. E como numa das frases que diz no filme, enquanto tiver dois seres humanos, enquanto eles não souberem conversar, dialogar, não existe amor entre eles. E se não existe amor entre eles, um vai sempre querer ganhar, para que ele possa minimamente se sentir amado. E é isso que a gente faz. Tantas guerras, disputas, porque a gente não consegue chegar no denominador comum. É duro. É quase como tô perdendo um braço, porque eu tô chegando no denominador. Mas isso a gente está saindo, gente. Dizem algumas linhas que a Terra, agora no dia 21/12/2022, a Terra vai ascensionar para a 5ª dimensão. A Terra já vai aumentar a sua frequência. E no aumentar a sua frequência, se eu não encontrar o amor dentro de mim, estou lascado. Estou lascado. Porque se torna incompatível. Tenho aquele estudinho do cara que ele mostra a água e outras coisas assim, ele vai aumentando a frequência e aí aquilo vai se estabilizando e o que não estabiliza salta fora. E a gente tem o livre-arbítrio, tem a escolha. Ok, eu vou continuar carregando essas mágoas, tristezas, julgamentos, críticas, culpas, remorsos? Ou eu vou começar a olhar para dentro, trabalhar tudo isso e liberar para continuar vivo, ou ir ou reencarnar aqui nesse plano de 5ª dimensão? Escolhas. A grande tristeza chegou sem um sinal. Era o julgamento, culpa, remorso de todos. O auto-julgamento. Nele, na filha, na esposa, no outro filho. Porque ele estava numa sinuca de bico. Tava ele e a filha pequena, eram 3 filhos do casal. A esposa não pôde ir para o acampamento porque tinha um congresso. Se sentiu culpada porque estava no congresso. A filha maior, acho que era a mais velha, se sentiu culpada porque ela resolveu ficar em pé na canoa. Estavam os dois, a filha e o filho, estavam andando na canoa e o barco virou. O filho se sentiu um pouco culpado porque o colete dele prendeu no barco e ele não conseguiu sair, fez com que o pai tivesse que pular. O pai se sentiu culpado porque ou ele salvava, e como é que ele ia imaginar que alguém poderia pegar a filhinha dele ali? Ele foi lá salvar o filho, e nisso a filhinha foi sequestrada e sumiu. Mais um tempo acharam o vestidinho dela só. Então nisso todo mundo caiu na grande tristeza. Isso traz um outro ponto, né? O quanto é importante sempre a gente estar presente no presente. Não estou dizendo que a gente tenha que viver sempre com remorso, com medo de que possa acontecer alguma coisa. Não. Não.
Mas à medida que eu estou presente no presente, e a gente nunca sabe o amanhã, eu posso ter a plena sabedoria de viver cada momento. E aí no que eu vivo cada momento, eu vejo a alegria de tudo aquilo. Quando eu sabia que o meu pai ia partir, que estava com câncer de fígado, eu vivia cada momento, cada dia como se fosse o último dia. E aí nisso a gente vai percebendo, e se fosse o último dia? Tem algum conceito, não me lembro de quem que era, que cada um de nós deve viver o dia como se fosse o último dia. E se eu pudesse morrer hoje, tá tudo bem? Eu teria que dizer alguma coisa para alguém? Eu teria que perdoar alguém? Eu teria que me perdoar de alguém? Eu teria algo a realizar? Quando eu estou em paz comigo, eu posso acordar todo dia sem ter dependentes, sem depender e de simplesmente eu entregar o meu melhor. Perceber qual é o meu melhor agora. Bom dia, bom dia! Qual é o meu melhor agora? E aí nisso eu posso seguir dando passos. Agora, enquanto eu estou nessa situação, eu tô na verdade eu estou na busca do controle, eu estou forçando um reconhecimento, eu estou apegado. E é o contrário de uma das leis universais, a impermanência. Tudo é apenas causa e efeito, causa e efeito. Aquilo que eu estou vibrando, eu atraio mais. Se eu estou vibrando negativo, eu atraio mais negativo. Se eu estou vibrando positivo, eu atraio mais positivo. Causa e efeito. Não adianta eu ficar reclamando. Não adianta eu querer banana e achar que eu vou atrair laranja. Não, eu vou atrair banana. E o medo toma conta. No que o medo toma conta e começa a cercear todo mundo. Não, não, minha filha, mas tem certeza que tu vai em tal lugar? Não, meu filho, não vai, é perigoso, tudo se torna perigoso. Eu já vivi isso também, já trouxe para vocês várias vezes. Né? Quando eu voltei, quando eu vim morar em Porto Alegre, que eu saí com 8 meses, depois de mais de 40 anos que eu voltei a morar. E tinha essa cristalização do medo. Então qualquer coisa que eu tinha que fazer na rua, não, vai com cuidado, vai tal horário, vai não sei o quê. Um medo over, além daquilo. Por quê? Porque a gente fica querendo ter o controle, e esquece que o grande aprendizado é a experiência da vida. Não é ter o controle de tudo. É a experiência. E nesse ter a experiência, como é que eu vivo essa experiência? Como que eu sigo em frente? E aí a esposa fala, né? Lembra que a gente se ama. A culpa nos coloca tão engolfado dentro daquele sentimento e de uma situação do passado que esquece de todo o resto. Deixa eu ver aqui. Por isso que é tão importante a gente aprender a lidar com as nossas emoções. Nesse livrinho do Permissão para Sentir, ele traz uma metodologia que eu já mostrei algumas vezes, onde tem gráficos de emoções mais fortes, mais fracas, mas de que à medida que eu vou tomando consciência diariamente daquelas emoções, eu posso sim saber como lidar mais adiante. Agora, se eu fico negando, aquilo acumula, feito bola de neve. A lógica da vida é viver o momento. O que eu estou vivendo nesse momento, qual é a experiência que isso daqui me traz? Qual é o aprendizado? O que dessa situação agora eu estou aprendendo? Essa é a lógica. E a cada vez que eu estou aprendendo, e como eu posso fazer melhor? E como eu posso fazer melhor? E como eu posso fazer melhor? Por exemplo, outro dia, estava ouvindo os meus vídeos, e aí eu vi, nossa, eu engreno às vezes uma segunda, uma terceira. Será que essa é a melhor maneira? De como eu posso fazer melhor? Aí eu olhei um pouco a forma que os outros falam um pouco mais pausado, dá uma sensação de tranquilidade, dá uma vontade de acompanhar. É como se, da maneira como eu estivesse falando, eu estivesse já falando com
acelerador de velocidade. Vamos testar. Então, como eu posso fazer melhor? Sempre. Não adianta eu ficar remoendo o passado. Não adianta eu ficar me lamentando. Nossa, pois é, mas aquelas lives eu fiz eram todas muito rápidas. Aquelas lives que eu fiz eram todas muito assim, era muito assado. Ok, foram. Eram. E como eu posso fazer melhor? Então, à medida que a gente vai se observando, a gente pode ir em frente. E eu preciso sempre lembrar que o nosso grande propósito é amar a tudo e a todos incondicionalmente. Não é ir para dentro da bolha e viver na tristeza. Isso não resolve nada. A tristeza daquilo chama-se apego. É o que quem falou? O Eckhart Tolle. O Eckhart Tolle trouxe que é o tempo psicológico. E nesse tempo psicológico eu estou o tempo inteiro negando o presente. Eu estou vivendo no passado com aquelas situações de culpa, arrependimento, ressentimento, injustiça, tristeza, amargura, excesso de passado. Ou eu posso estar vivendo no futuro, ansiedade, tensão, estresse, preocupação. Me ocupar antes. Como a busca da perfeição congela, fazer e fazer para aperfeiçoar. Exato, é porque na verdade a gente fica querendo fazer para encontrar o aplauso e o reconhecimento externo. E a gente quer a segurança daquilo. Ao invés de eu simplesmente fazer para experienciar aquela nova situação e ver e como eu posso fazer de uma outra forma, e como eu posso fazer de uma outra forma, e como eu posso fazer de uma outra forma. A gente acha que a gente faz para conquistar, mas nós estamos aqui para nos reinventar o tempo inteiro como o rio descendo. O tempo inteiro novas possibilidades, mas o nosso ego imaturo ele quer a estabilidade, como se tivesse uma linha de chegada. Ai, deu, já fiz demais para essa vida. Eu trabalho para me aposentar, deu, não preciso fazer mais nada. Não, a vida continua passando através de mim. Eu não preciso fazer mais nada nessa forma de elaborar. Mas como eu vou continuar na vida? De que outra forma? Sendo então avô, cuidando dos meus netos, vivendo outras experiências, encontrando uma outra forma de servir. E não só ficar parado. Quando eu estou muito tempo parado, vem a vida e me dá uma sacudida de vez em quando. Oi, te liga. Aí vem as doenças. Para quê? Para que eu possa prestar atenção. Acorda. Nós temos mais coisa para fazer. Não foi investido toda essa energia para materializar esse corpo para ficar parado. E às vezes a gente se engolfa. É muito fácil a gente se engolfar. Como eu já falei, outro dia eu estava na rua e vi uma outra pessoa, um mendigo. E eu me lembrei da vida que eu já vivi assim. E na vida que eu já vivi assim, eu acreditava que realmente não tinha condições de fazer mais nada. Somente receber. E culpava os outros por não me darem. Pô, não vai me dar um troco aí, não vai me dar um dinheiro. E aí, onde é que a gente vai? Fica no ciclo vicioso daquilo. E aí uma das coisas que é mais complicada, eu acho, para nós, que é o não ter a verdade. Por exemplo, eles tiveram que enterrar a menina. Um enterro sem corpo. É desafiador demais tu conseguir desligar daquilo que tu não sabe para onde foi parar. E aí tu vive uma vida inteira naquela busca, mas eu só queria ver aquele corpo. Então isso é quase como congelar. É como do filme Divertidamente, que a menina foi lá e ficou congelada. É o aspecto que a Sandra Ingerman fala no seu livro Resgate de Alma, de que a gente simplesmente desliga o disjuntor e fica parado no tempo e espaço naquela situação.
E ele ficou lá. Ficou lá na cabana. Por isso que o nome do filme é A Cabana. Onde tudo aconteceu, onde simplesmente encontraram o vestidinho dela com sangue. As brigas internas silenciosas, os tormentos. Dele se ver, tentar suicídio, de estar desligado, se atravessar na frente de um caminhão. O quanto isso causa dano. E aí nisso, gente, nesse livro do Permissão para Sentir, esse quadrantezinho azul aqui, ele traz exatamente emoções negativas. Onde eu posso começar ali, ó, com uma coisinha bem simples. Ah, eu tô meio apático. Eu tô triste, eu tô sem ânimo. E essas pequenas situações não sentidas, elas vão aumentando. Ele vai se tornando desanimado, mal-humorado, deprimido, desesperançado. Então aquilo que eu não vou tomando consciência enquanto está pequeno se acumula. Porque nossa emoção positiva, a gente quer que ela dure para sempre, então eu nem presto atenção nela, mas a emoção negativa eu quero me livrar dela, e quanto mais eu nego, mais forte ela se torna. É como uma bola de neve. E aquilo vai acumulando, acumulando, acumulando. E aí, como eu já trouxe para vocês, é que nem o corpo quando tu vai ensinar algo novo. Tu vai ensinar uma dança, uma arte marcial para o teu corpo, tu simplesmente está dizendo e 1, 2, 3, 4, e 1, 2, 3, 4, tu vai fazendo e o corpo vai fazendo. Esse pensamento de desvalia, de tristeza, não sentido, ele vem para um julgamento não sentido, ele retroalimenta o pensamento. Ah, tô com tristeza. Vamos lá, como é que é te sentir triste? Simplesmente observa como é que é sentir triste. Acessa lá no meu YouTube, Ricardo Snap Nogueira, e tem lá, tristeza. Como é que é sentir a tristeza? Tristeza, como é que é causar tristeza? Como é que é sofrer tristeza? Ah, entendi. Libera a tristeza e vamos em frente. A gente é muito apegado a tudo. E muito egoísta, egocentrista, acha que tudo eu sou o centro do mundo. Tem um sim e um não nisso. Tem uma parte nós, sim, eu sou o centro porque eu sou os olhos dessa consciência, e eu tenho antes de ontem fechou, nós temos agora realmente 8 bilhões de habitantes no planeta. Então eu sou os olhos e tenho 8 bilhões de espelhos. 8 bilhões de possibilidades, 8 bilhões de realidades paralelas. 8 bilhões de formas de me expressar. Mas não quer dizer que tudo é para mim, tudo é através da percepção que eu tenho, da consciência que eu consigo ter de tudo isso. Como isso me toca, como eu me sinto, como eu aprendo, como eu evoluo. É desafiador? É desafiador. Super entendo. Há cerca de 4 anos ou mais, dizer para mim que tudo tá dentro, dizer, tá, tá, quer dizer então que o dinheiro que eu ganho, ou aquele cara que me fechou na rua, não sei o que lá, tudo é culpa minha agora. Não é culpa. São situações que a gente atrai para tomar consciência. Eu tenho 2 propósitos. Um é limpar todas as crenças. Todas as crenças. O outro é, depois de limpo, eu aprender a cocriar. E eu posso fazer simultâneo. Porque algumas vezes aquilo que eu estou vendo de bom no outro eu tenho em mim, então eu tenho a capacidade de ser isso daqui. E o que me impede hoje de ser isso daqui? Eu ficar acreditando de que eu não posso, de que isso não é para mim, de que isso daí é de coisa de outra casta. Não, só é rico quem nasceu rico. Não, como eu posso fazer? De que outra forma eu posso fazer? E aí ele passa por um momento portal, que no começo do filme não é bem claro, mas no final do filme isso fica mais claro, de onde, como que ele foi parar naquele momento portal. E tem aquela frase máxima de que enxerga lá o eu sou, eu sou. Quem é o eu sou, eu sou? Deus, em seus infinitos nomes.
E aí, óbvio que ele tem um monte de dúvida. Mas que Deus é esse que deixou minha filha morrer? Esse Deus é punitivo, esse Deus é vingativo. Todos nós, o Petor traz, todos nós antes de nascermos, Chico Xavier já dizia isso também. Antes da gente nascer, éramos, digamos, 2.000 almas. Dessas 2.000 almas, todas elas desenharam uma jornada de experiências. Nessa jornada de experiência, então, foram selecionadas 200. Dessas 200, tiveram que aperfeiçoar o planejamento todo, selecionaram 20. Das 20, aperfeiçoaram mais ainda, detalharam mais ainda o planejamento com os gatilhos, com as possibilidades de doença, tudo para me trazer de volta para o eixo. Separaram 2. Dessas 2, uma nasceu. Então não adianta eu chegar e dizer, não, nossa, mas tudo está decidido, tudo está definido, tá? Mas eu tenho o livre-arbítrio de saber se eu vou querer cumprir todo aquele roteiro e qual das possibilidades eu vou cumprir. Porque eu tenho infinitas possibilidades, eu tenho vários momentos que eu posso sair do rumo. Várias situações de segundos para... Vai, muda. Muda, de novo, de novo, de novo. Onde eu posso de várias formas também viver a experiência, ou eu estou causando, ou eu estou sofrendo. Mas o ponto importante é tomar consciência. Por isso que nesse Ho Oponopono que eu desenvolvi, eu coloco sentir a emoção, sentir causar emoção e sentir sofrer. Para que eu possa entender e integrar essa polarização, que é o nosso papel aqui. Sair dessa polaridade de achar que tem um certo errado, um certo errado, um certo errado. Não. Ambos estão certos e ambos estão errados em algum nível. E aí eles dizem para ele, deixa sair, deixa chorar. De novo, lá atrás eu não ia entender isso daí. Porque achar que chorar era ser fraco. Agora esse choro, guri. Agora esse choro. Não. E como eu chorei nesse filme. E como eu chorei. Uma hora eu tava chorando de soluçar, assim. Porque agora eu tenho o hábito, tudo que eu tô vendo ali, eu tô vendo, ok, isso daqui pode ser uma realidade minha. Como é que é sentir essa dor? Eu trabalho, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. De que outra forma eu posso viver isso? Com amor. De que outra forma eu posso estar mais presente? Assim como eu já parti cedo em uma vida, aquela que eu falei que eu fui degolado, deixando esposa e filhos, podia ser que eles também já tivessem partido antes de mim em outra vida. E através desse filme poder olhar, ok, agora eu já sei como é que é essa dor. E como a gente pode fazer diferente? E como pode seguir o fluxo de tudo da melhor maneira? Tu também chorou bastante? É forte, forte. E quando tu acha que tá acabando, não, passou recém 1 hora, tem mais 1 hora. Ó céus! E aí vem a dificuldade de se render ao desconhecido. Isso é muito do nosso ego imaturo. Aí a gente tem que lembrar do homo, né? Do nosso orgulho, medo e obstinação. Não acredito nisso. Não, eu não consigo entender o que tu está dizendo. Eu me lembro do meu grupo de Petor, que era bem na época que eu estava trabalhando com curas energéticas, então tinha uma parte de mim que se achava o máximo, porque eu estava conectado com canalizações. Agora eu achei Deus. Eu achei o caminho para a espiritualidade e tudo mais. E aí chegava no grupo lá e a Bea dizia para mim, Ricardo, e como seria tu simplesmente ser alguém comum? Que comum, Bea? Estou acima aqui.
Levei algum tempo aquilo me incomodando, até eu enxergar que era puro orgulho de achar que era melhor do que alguém. E aí depois parar e ver, pá, não é que tu tinha toda a razão? E como é que é ser comum? Comum. Posso em algum aspecto ter um passo adiante, em outros tenho passos atrás, mas estou aqui para aprender. É como todo mundo diz, a gente pode se tornar professor, mestre, mas sempre somos aprendizes. Porque a gente está sempre aprendendo algo novo. E eu preciso manter em mim esse espírito de aprendiz, de estar aguçado, querendo. E como pode ser diferente? O que mais eu tenho para aprender nisso? E o que mais eu tenho para experienciar nisso? Essa situação de eu ficar resistente só atrapalha. Como você trabalhou orgulho? Sentindo. Tem lá no meu YouTube também, orgulho. Eu acho que tem. Se eu não me engano, eu já gravei. Orgulho, medo e obstinação. Sentindo. Como é que é sentir orgulho? Todo dia. Ainda hoje, de vez em quando eu me sinto, opa, tô orgulhoso aqui. Vamos lá, vamos de novo. Orgulho, como é que é sentir orgulho? Orgulho, como é que é causar orgulho? Como é que é ser orgulhoso para os outros? Mas nesse aspecto pejorativo, não naquele de que bom, né? Da felicidade da conquista. Orgulho, como é que é sofrer quando uma pessoa é muito orgulhosa e me causa algo? Depois, bota na mão, trabalha, libera. Assim como eu trabalhei o medo, assim como eu venho trabalhando falta de foco, são todos treinos, gente. São todos treinos. E é esse o ponto, quando a gente entra no julgamento daquilo, eu não entendo que aquilo que tanto me incomoda é o treino para eu encontrar o meu melhor. É o treino para encontrar o meu melhor. Como do livrinho que eu falei ontem, do Cavaleiro Preso na Armadura, o castelo da ousadia e da coragem, ele traz por trás o medo e a dúvida. Medo de ir adiante, a dúvida, e será que vai dar certo? E aqui onde as religiões, muitas delas falam, não tem como servir a dois reis, a dois mestres. Não dá para eu acreditar, ter a fé e duvidar. Não, eu acredito ou eu duvido. Porque o meu subconsciente que recebe aquela energia, ele vai emanar isso e ele vai atrair o que for mais forte. Por isso que para a gente aprender a cocriar, que é o estar na fé, eu preciso ir limpando as minhas crenças. Quanto mais eu vou limpando as minhas crenças, mais eu consigo cocriar as coisas. Porque senão eu vou chegar e vou... eu quero me ver milionário. Nossa, eu quero me ver milionário. Primeiro que a gente não deve colocar de propósito um bem. Então, ao invés de eu me ver milionário, eu tenho que me ver, ok, qual é a minha melhor maneira de servir? E como eu posso atingir a tantas pessoas? E como eu posso ensinar tantas pessoas através desse meu conteúdo? E disso, de eu ensinar tantas pessoas, de que eu posso ir verificando de que outra forma, e de que outra forma, e de que outra forma, o que eu posso aprender mais? E passar a perceber, trazer disso uma estratégia para o meu dia a dia, para eu fazer acontecer. E não eu ficar no sofrimento daquilo. De eu tenho que fazer, eu tenho que ser milionário, tá, ok, mas e o que eu fiz para agora? Qual é o tipo de atividade, de entrega que eu vou ter? Nessa entrega, como eu posso melhor servir? Esse produto que eu estou fazendo é para mim ou é para os outros? Como um grande empresário, uma vez numa constelação, chegou lá para constelar o produto dele. Pô, ninguém compra. E o constelador matou a charada rapidamente. Para quem que tu fez esse produto? Não, para as pessoas. Será? Ou para ti? Fiz para mim. Então adapta ele para as pessoas. Thomas Edison, quando criou a lâmpada, ele pensava em criar a lâmpada para ele ou para a humanidade? Nikola Tesla, quando fez todos os inventos, ele pensava em criar para ele ou para a humanidade? Jesus, quando falava, pensava em ficar falando para dizer que ele era o bom ou era para despertar a consciência das pessoas? E por mais que eu seja um gari, ou como a gente já viu, um faxineiro, uma faxineira, eu estou proporcionando a higiene, a limpeza para aquele ambiente e para todas as pessoas que lá frequentarem. Então nós temos sempre infinitas formas de servir.
A questão é que eu preciso mudar minha ótica, de achar que eu estou fazendo aquilo para ganhar, para ser reconhecido na barganha, para eu perceber que eu estou entregando o meu melhor e como eu posso aperfeiçoar. E nisso eu posso aprender a aprender, experienciar e ensinar. Ah, olha só, essa é a metodologia. Fiquei muito feliz outro dia com que um amigão, um irmão meu, pegou e disse, não, pois é, eu trabalhei a vida inteira montando e desmontando motores. E agora um cara me chamou para a gente fazer um curso, ele dava algumas questões teóricas e eu trazia a prática. E aí tinha lá gente que disse, caramba, eu tô há 30 anos montando motor errado. E ele pôde trazer detalhes que fizeram a diferença para que essas pessoas possam fazer a diferença. E isso não importa se eu sou PhD pós-Master Blaster, ou se eu sou simplesmente a pessoa que nunca saiu da minha oficina, ou se eu tenho meio termo disso. Aquilo que eu aprendi eu posso ensinar sempre. O que os nossos índios, os nossos ancestrais faziam com os chazinhos e tudo mais? Quais são as ervas que são boas, quais são as ervas que não são boas? Como é que a gente chegou na ciência? E é isso que a gente tem que ser cientista de nós. De que maneira eu estou fazendo, qual é o resultado? De que maneira eu estou fazendo, qual é o resultado? De que maneira eu estou fazendo, qual é o resultado? Então isso não é culpa de Deus. São sempre experiências, ação e reação, causa e efeito. E algumas situações dessas fogem do nosso controle, exatamente para poder afetar todo aquele contexto. Para que todo aquele contexto possa sentir como é que é isso. Como é viver isso? Gente, acho que eu estou com o tempo estourado aqui já. Já vi que não vai dar tempo de falar tudo, porque eu escrevi 4 páginas aqui desse livro. Nós vamos ter alguns dias desse filme, nós vamos ter alguns dias então falando, algumas quartas-feiras falando dele. A Cabana, filme maravilhoso. Semana que vem nós vamos falar mais sobre ele, quinta-feira que vem. Então assistam o filme para que a gente possa debater, tragam suas dúvidas. Tem no YouTube. E aí a gente pode conversar um pouquinho mais. É um filme bastante reflexivo e que traz um padrão de que muitos de nós vivem. O padrão de julgar, de criticar, de qualificar, de negar. E como que a gente pode fazer diferente? E como que a gente pode fazer diferente? E como que a gente pode fazer diferente? Não vai dar tempo de novo de fazer a ativação. Para quem quiser, a gente faz lá na plataforma vizinha. Vou precisar encerrar aqui já, porque eu estou atrasado para começar lá. E nos vemos amanhã, sexta-feira, fazendo o resumo da semana, celebrando todas as conquistas, tudo que a gente fez de maravilhoso. E hoje, desculpem, para quem tiver dificuldade de mudar hábitos, aqui no Instagram, ao meio-dia, no canal ali da Esplendor Brasil, estaremos com o Sandro, que ele é neurocientista, e ele vai estar trazendo um pouco das disciplinas e da metodologia de como ele aprendeu a mudar os seus hábitos. Inclusive, esse é um curso que ele disponibiliza lá no Hotmart, se eu não me engano. Mas ele vai estar falando um pouquinho mais de como foi ele vivenciar essas questões de hábito, de mudança, para que a gente possa perceber, né, o quanto a gente pode mudar o tempo inteiro. E o quanto algumas vezes são simplesmente padrões, que a gente se acostumou com aquilo lá, mas eu posso fazer diferente. Ok? Beijos e abraços, tamo junto. Até amanhã às 6h39, celebrando a nossa semana. Tchau, tchau, pessoal. Um ótimo dia.